A vitória por 3-0 do Internacional sobre a equipe do Cruzeiro aqui no estádio Beira-Rio tem suas repercussões. A primeira delas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com o Inter sendo um dos líderes da competição. Mas é claro que o maior impacto está no vestiário do Inter, que está, obviamente, satisfeito e com um certo tom de empolgação pelo desempenho e resultado que aconteceu no estádio Beira-Rio. O técnico Roger Machado tentou tratar este jogo como atípico, pelo fato do Inter ter a superioridade numérica desde os 20 minutos de partida, mas valorizou a eficiência e a maturidade da equipe do Internacional para construir o resultado mesmo estando em uma situação favorável na partida. Roger também falou sobre individualidades e confirmou a titularidade do momento do atacante Ener Valencia, mas salientou o bom desempenho que Borré teve, se credenciando novamente para brigar por esta vaga na titularidade. Na zona mista, vários jogadores falaram. Brian Aguirre ressaltou o perfil do time nos últimos jogos e a condição física que os atletas vêm tendo, que possibilita uma sequência de jogos que vem sendo dura, mas que vem sendo suportada pelo elenco. Wesley falou sobre a ansiedade por não ter marcado ainda na temporada. Vitão salientou o estudo que o Inter faz em cima dos adversários. E Oscar Romero relatou que combinou com Rafael Borré no banco de reservas a jogada que sairia em gol. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 6 de abril de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. E, obviamente, o mais importante, o jogo. O Inter venceu por 3-0 a equipe do Cruzeiro, patrolou o adversário mineiro, é claro, em uma partida que teve seu componente atípico pela expulsão do zagueiro Jonathan Jesus aos 20 minutos do primeiro tempo, mas foi uma expulsão que o Internacional aproveitou com absoluta maestria. O Inter dominou o jogo, o Inter teve um futebol vistoso, um futebol acadêmico e construiu ao natural uma goleada de 3-0 que o coloca entre os líderes da competição. Tudo sobre o jogo eu falei no vídeo que eu gravei segundos após o término da partida. É só conferir aqui no canal quem jogou bem, quem jogou muito bem, as condições do Inter para construir esse resultado importantíssimo e essa sequência importantíssima no começo do Campeonato Brasileiro. Mas já quero repercutir o vestiário colorado após esse jogo. O técnico Roger Machado salientou que de fato este jogo foi um jogo atípico. Ele foi questionado se essa foi a melhor atuação do Inter de Roger Machado. E ele disse que não quis colocar esse jogo na conta justamente por saber que a partida ela teve um tom atípico, pelo fato do Inter ter desde os 20 minutos do primeiro tempo um jogador a mais. E isso facilita a criação de espaço, a criação de jogadas. Então ele entende que esse jogo ele não pode estar no mesmo bojo dos outros jogos do Internacional, mas que foi um jogo onde o Inter sim fez aquilo que tinha que fazer e ele valorizou isso. Que mesmo o Inter tendo um jogador a mais, o Inter não tirou o pé, o Inter jogou com seriedade e fez aquilo que tinha que fazer, confirmando a vitória e o bom resultado dentro do estádio Beira-Rio. Eu questionei ao Roger exatamente isso. Porque o Inter no ano passado teve uma partida contra o Cruzeiro, mesmo Cruzeiro, no Mineirão, onde teve um jogador a menos também ali por volta dos 20 minutos do primeiro tempo e suportou um empate em 0-0, que foi um ótimo resultado para o Inter lá no Mineirão e um resultado muito valorizado pela comissão técnica e pelo próprio técnico Roger Machado, que sempre fala com muito carinho dessa partida. E eu perguntei ao Roger, o que teu time tem para quando tem um jogador a menos nessa situação, sair com um empate e quando tem um jogador a mais, conseguir sair com a vitória, matar o adversário, não vacilar. E o Roger acreditou isto à maturidade da equipe, a conscientização que os jogadores têm de manter o nível alto de atuação mesmo tendo um jogador a mais. E que a maior prova de respeito que se pode dar ao adversário inferiorizado é jogar sério. E aí o Roger fez até uma matemática que se cada um dos jogadores, por ter um jogador a mais, entender que pode dar 10% a menos, a vantagem ela já acaba. Então, a conscientização e maturidade do grupo de entender que precisava não tirar o pé, jogar sério e aproveitar a oportunidade que tinha fez com que o Inter ao natural conseguisse dar tranquilidade para esta partida e construir um resultado muito importante hoje diante da equipe do Cruzeiro, tá? Outros pontos importantes, tá? Do Roger nessa entrevista coletiva. Ele confirmou que Ener Valencia é o titular do momento, em função das atuações que ele vem tendo e em função também dos gols que o Ener Valencia vem marcando.
E o Roger explicou que no ano passado, quando ele saca o Ener Valencia e bota o Borré como titular, ele havia tido uma conversa com o Ener Valencia para dizer, olha, a gente vai priorizar a característica da equipe. O Valencia é um jogador que precisava que o time jogasse para ele. E o Borré é um jogador que joga para o time, que faz o time jogar. E ele entendeu que naquele momento a característica do Borré era mais importante para a construção do time. Mas hoje o time está mais construído, está mais consolidado. E por isso o Valencia é a melhor opção, porque vem o melhor momento técnico, vem fazendo gols e hoje é o titular da posição, o Roger confirmou isso. Mas destacou, o Borré entrou bem, marcou um golaço e já se credencia a brigar de novo por essa vaga. Mas no momento o Valencia, ele é o titular e o Borré é o reserva. E aí o Roger até diz, olha, é importante que o jogador dê um passo atrás para voltar a atuar em um bom nível. Isso pode acontecer com o Borré a partir de agora, tá? Ele também explicou que a entrada do Carboneiro no time titular do Internacional nessa partida também se dá pela entrada pela entrada do Ener Valencia no time titular. Porque o Ener Valencia é um jogador que busca profundidade. E o Inter precisava ter um pouco mais de cuidado com a bola. Aí a saída do Vitinho e a entrada do Carboneiro, que é um jogador que tem esse trato com a bola com um pouco mais de tranquilidade, um jogador que cuida melhor da bola, retém melhor a bola. Então Carboneiro também parece estar ganhando uma vaga de titular no Internacional e isso deve ser confirmado para esta quinta-feira, quando o Inter joga contra o Atlético de Medellín pela Libertadores da América, tá? Aqui na zona mista, vários jogadores passaram, tá? O Brian Aguirre, entre várias falas que ele teve, é um jogador que vem evoluindo de maneira muito importante no elenco colorado. Ele destacou a boa condição física do grupo. Ele foi perguntado se está bem fisicamente na sequência de jogos que o Inter vem tendo, já que quinta-feira tem um jogo importante contra o Medellín. Ele disse que está todo mundo muito bem fisicamente, que a sequência de jogos ela está sendo suportada e que não será um problema jogar na quinta-feira, o que é uma notícia muito importante, mas que, claro, isso tudo depende também da visão do técnico Roger Machado, que em alguns momentos tem utilizado as partidas também para fazer uma gestão de cansaço, uma gestão de grupo nesse aspecto, tá? O Vitão falou aqui na zona mista sobre a importância do estudo que o Inter faz em cima dos adversários. E que hoje contra o Cruzeiro aconteceu muito isso. O Inter estuda o adversário, monta jogadas para fazer nas fragilidades do adversário e essas jogadas vêm entrando. E isso aconteceu hoje contra o Cruzeiro, na visão do Vitão, de acordo com o relato dele, algo que vem sendo muito importante para o Inter construir essa sequência positiva. O Inter está invicto ainda nessa temporada de 2025. E o Oscar Romero, que fez a sua estreia, e uma estreia muito elogiada, deu uma assistência, por exemplo, para o gol do Borré, relatou aqui na zona mista que ele combinou a jogada do gol com o Borré, que eles estavam no banco, lado a lado, olhando o jogo, e que o Romero viu, e o Borré, eles viram um movimento da zaga, e que essa jogada poderia entrar, esse lançamento por elevação, na profundidade. E que quando os dois entraram em campo, o Oscar Romero viu o lance, fez a jogada e o Borré acabou concluindo para o gol. Um detalhe muito interessante revelado pelo Oscar Romero, de que o gol do Borré foi desenhado no banco de reservas em uma conversa entre os dois jogadores. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br é a nossa casa de apostas. Jogue com responsabilidade, lembrando que é um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos e que apostas podem fazer com que você perca dinheiro, tá? Eu, que sou o rei das coroas lá na KTO, no Debate Raiz, não acertei nenhum resultado desse fim de semana, tá? Eu apostei no empate do Grêmio, na vitória do Cruzeiro, não acertei nada. Mas ainda estou na liderança das coroas. E vou jogar para vocês aqui odds. Já dessa terça-feira, Libertadores da América, o Botafogo pega o cara bobo e tá pagando 1,35. Já saíram odds também do Internacional contra a equipe do Independiente Medellín. O Inter está pagando 1,54 contra o Atlético Nacional de Medellín, perdão. 1,54 é a odd do Internacional. Joga lá com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!